Se você quer ser bem-sucedido, precisa ter dedicação total, buscar seu último limite e dar o melhor de si. Ayrton Senna. Pare por um segundo. Respire fundo. Imagine o som ensurdecedor de um motor a 300 km por hora. A pressão no cockpit. Um segundo de distração e tudo está perdido. Mas também é nesse exato segundo que você pode virar o jogo. A vida não é uma linha reta. Ela é uma pista sinuosa, cheia de curvas perigosas, onde cada decisão pode te jogar para fora da pista ou te colocar no pódio. Hoje, você vai entender como dar a volta por cima, mesmo que você ache que já perdeu tudo, porque é justamente quando tudo desmorona que a reconstrução se torna possível. Você já parou para pensar por que alguns levantam mais fortes depois de uma queda, enquanto outros se afundam ainda mais? A resposta, segundo Napoleon Hill, começa com algo simples, mas poderoso: propósito definido. Sem isso, qualquer tombo se torna um ponto final. Com isso, a queda vira só mais uma curva na pista. Ayrton Senna, quando batia, não pensava em desistir, pensava no campeonato, na vitória. Ele sabia onde queria chegar, e esse foco inabalável é o que o mantinha acelerando. Talvez você esteja no momento da sua batida. Fundo do poço. Sem tração, sem esperança, sentindo que tudo que você construiu foi por água abaixo. Essa sensação é real, mas não é definitiva. Napoleon Hill diria que esse momento é, na verdade, um teste de resistência mental. Um chamado para despertar. A maioria para aqui. Tropeça na dor, se afoga no medo e aceita o papel de vítima. Mas os que dão a volta por cima fazem outra escolha. Eles reagem conscientemente ao fracasso. Hill ensina que o fracasso carrega em si a semente de um benefício equivalente. Parece loucura dizer isso quando tudo desmorona, mas pense comigo. Quantas vezes algo que parecia o fim revelou um recomeço muito melhor? Só que isso só acontece para quem decide olhar além da poeira. Agora, olhe ao seu redor. Nada parece estar no lugar. A vida virou entulho. Mas aqui está a pergunta: o que você vai reconstruir com esses destroços? Você pode passar dias, meses ou anos revendo o acidente, ou pode começar hoje a projetar um novo carro, com uma mente mais forte, mais clara, mais afiada. Comece assim. Escreva. Escreva onde você quer chegar, com clareza, detalhes, emoção. Esse é seu novo GPS. Hill chama isso de propósito definido. Sem isso, sua mente gira em círculos, como carro em pista molhada. E não adianta só saber para onde ir. Você precisa acreditar que pode, mesmo que a crença seja pequena, mesmo que seja só uma fagulha. Hill chamaria isso de fé aplicada. Não fé cega, mas fé construída, alimentada diariamente por aquilo que você diz para si mesmo. E aqui entra outro princípio: autossugestão. A forma como você fala com você mesmo todos os dias, ou te empurra adiante ou te prende na lama. Se você repete que é fraco, que não tem saída, que ninguém te ajuda, adivinha? Sua mente acredita. Mas se você começa a afirmar que está se reconstruindo, que está mais forte, que está aprendendo com tudo isso, adivinha de novo? Sua mente também acredita. Ayrton Senna não foi tricampeão por sorte. Ele criou uma mentalidade de excelência. Ele visualizava cada curva. Ele mentalizava a corrida perfeita. Isso é autossugestão em estado puro. Você pode fazer o mesmo. Vamos falar de outro obstáculo: o medo. Hill dizia que os maiores inimigos do sucesso são os medos invisíveis. Medo da crítica, medo da pobreza, medo da perda, medo do fracasso. E sabe qual é a arma contra isso? Ação. Pequena, constante, diária. A cada atitude tomada, apesar do medo, ele perde força. A cada passo, você se liberta da paralisia. A queda, então, deixa de ser o fim e vira um ponto de ignição. Agora visualize isso. Seu carro amassado ainda respira, seu motor ainda pulsa. Dentro de você há peças boas, peças nobres, peças prontas para alta performance.
Você não está quebrado, você está em ajuste. E se você tiver coragem de ajustar sua mente, o resto acompanha. Use esse momento para definir quem você será nos próximos capítulos. O acidente aconteceu sim, mas agora a escolha é sua. Vai repetir o passado ou vai redesenhar o futuro? Feche os olhos por um instante, respire fundo e sinta a força aí dentro. Ela só precisa de direção. Este é o ponto de partida. Não adianta consertar a suspensão se o problema está no volante. E não adianta trocar os pneus se você continua dirigindo na direção errada. A verdade é uma só. Sua mente é o que define a rota. Napoleon Hill dizia: você se torna aquilo que pensa a maior parte do tempo. Isso significa que sua realidade externa começa como uma ideia interna. O que você tolera na sua mente, você permite na sua vida. E aqui está o grande segredo. Você pode escolher no que pensar. Parece simples, mas a maioria das pessoas vive no modo automático. A mente vai repetindo medos, inseguranças, críticas internas. Isso é como andar com o freio de mão puxado. Mesmo se você tiver um carro de Fórmula 1, não vai sair do lugar. Mudar de vida exige trocar o software mental que está rodando aí dentro. E a primeira linha de código nova precisa ser pensamento preciso. O pensamento preciso é a habilidade de separar fatos de suposições, de olhar para a sua situação sem drama, sem vitimismo e perguntar: qual é o fato real aqui? O que eu posso controlar? Qual é a próxima curva? Senna não dirigia baseado em emoção. Ele dirigia com foco, estratégia, atenção plena. A emoção estava lá, claro, mas ela era canalizada, direcionada. E isso é algo que você também pode aprender. Vamos aplicar isso na prática. Pegue agora mesmo uma situação que está te travando. Pode ser um problema financeiro, um conflito pessoal, um sentimento de fracasso. Agora se pergunte: qual parte disso é fato? Qual parte é interpretação? O que você pode mudar hoje? Não tudo, só hoje. Isso te leva ao segundo ponto: tomada de decisão firme. Hill ensinava que os vencedores decidem rápido e mudam de ideia devagar. Perdedor é o oposto. Demora para decidir e muda de ideia o tempo todo. Por quê? Porque a dúvida é a assassina silenciosa do progresso. Você precisa decidir que vai mudar sua mentalidade. Decidir que vai abandonar hábitos mentais derrotistas. Decidir que vai assumir o controle da sua mente como Senna assumia o volante, com firmeza. E quando a dúvida vier, porque ela virá, você a trata como uma curva fechada. Reduz, concentra e passa com técnica. Dúvida se vence com decisão e ação. Mas você não precisa fazer isso sozinho. Outro princípio de Hill é o Mastermind, a aliança com outras mentes que compartilham do seu propósito. Pense nisso como sua equipe nos boxes. Nenhum campeão corre sozinho. Você precisa se cercar de pessoas que te impulsionam, que te desafiam, que acreditam mais em você do que você mesmo às vezes acredita. Cuidado com quem você ouve. Muitas vezes, a falha não está em você, mas na influência das vozes ao seu redor. Hill dizia: se quiser saber onde estará daqui a 5 anos, observe com quem você anda hoje. Seu ambiente molda sua mentalidade, e sua mentalidade molda seu destino. Por isso, crie rituais mentais. Alimente sua mente com aquilo que fortalece. Leituras construtivas, vídeos como este, repetições diárias de quem você quer ser. Visualização, reprogramação. Isso não é conversa fiada, isso é neurociência aplicada com disciplina. Hill chamava isso de autossugestão, aplicada com emoção. Quando você repete com fé e imaginação, sua mente inconsciente começa a aceitar aquilo como verdade. E quando a mente acredita, o corpo obedece. As decisões mudam, as ações mudam, os resultados mudam. Veja como Senna visualizava as corridas antes mesmo de entrar no carro.
Ele já via a vitória antes da largada. Ele já sentia o pódio. E isso dava a ele um foco cortante, impenetrável. Você pode fazer isso, mas precisa começar agora. Feche os olhos depois deste vídeo e veja-se no seu novo futuro. Veja-se forte, confiante, pronto. Veja-se assumindo o controle da sua vida com a mesma precisão com que Senna controlava o carro sob chuva. Não espere se sentir pronto. A prontidão não vem antes da ação. Ela é consequência dela. A sua mente é o seu motor. E agora é hora de fazer a revisão. Napoleon Hill afirmava: toda adversidade, todo fracasso, todo desgosto carrega consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. Mas ele também dizia algo ainda mais poderoso, que a emoção humana mais intensa, quando canalizada, é a chave da realização. Esse é o princípio da transmutação emocional. E Senna aplicava isso como poucos. Cada derrota, cada crítica, cada erro era transformado em foco, em treino, em intensidade. Ele pegava emoções cruas como medo, raiva, frustração e as usava como nitro no tanque. Não se tratava de esconder o que sentia. Era sobre redirecionar. Pessoas comuns se afogam nas emoções. Campeões as convertem em combustível. Agora pense em você. O que tem fervido aí dentro? Tristeza? Raiva de si mesmo? Decepção? Medo de não dar certo? Ótimo! Você não precisa apagar essas emoções. Precisa redirecioná-las. Pegue tudo isso e transforme em ação disciplinada. Sinta o que sente e haja mesmo assim. Porque emoção não é desculpa. É energia. E energia mal usada vira sabotagem. Energia bem usada vira tração. Mas há um detalhe crucial. Essa transformação emocional exige uma base, um sistema. Não basta querer, é preciso ritualizar esse redirecionamento. Senna tinha seus rituais. Orava antes de cada corrida, se concentrava de olhos fechados, revia cada curva mentalmente, preparava o corpo e a mente para a pressão. Você pode fazer o mesmo. Crie seus rituais matinais. Pode ser uma leitura, uma afirmação, um momento de silêncio, algo que alinha sua emoção ao seu propósito. Isso é mais do que hábito, é blindagem. E aqui entra um dos princípios menos discutidos, mas mais transformadores de Hill: domínio sobre a própria mente. Ele dizia que a única liberdade verdadeira é aquela de controlar seus próprios pensamentos, porque quem não domina a mente será dominado pelo mundo. Você quer dar a volta por cima? Então comece a treinar sua mente como um piloto treina reflexo. Faça dela seu território. Isso exige prática, exige disciplina, mas é possível. Como? Usando a emoção como seu termômetro. Toda vez que algo te irritar, te frustrar ou te ferir, pare e pergunte: o que isso está tentando me mostrar? Essa pergunta simples muda o jogo, porque ela tira você do papel de vítima e te coloca de volta no cockpit. Você assume o volante da resposta. E à medida que faz isso com constância, surge um fenômeno: autocontrole emocional. Não confunda com frieza. Autocontrole não é ausência de emoção, é direção da emoção. Você deixa de ser empurrado pelas circunstâncias e começa a usá-las como apoio. Imagine uma curva fechada na pista. Se você freia demais, perde velocidade. Se acelera demais, perde controle. Mas se entrar na curva com consciência, na medida certa, sai dela com vantagem. Emoção é isso, uma curva. Se você dominar o ponto de entrada, o ponto de saída e o quanto acelerar, ela te dá impulso. Outro ponto essencial da filosofia de Hill, nesse contexto, é a persistência como força emocional refinada. Persistir não é repetir tudo igual, esperando um milagre. Persistir é continuar ajustando, evoluindo, insistindo com inteligência emocional. É cair 7 vezes e levantar 8, mas cada vez com mais sabedoria. Senna não vencia todas, mas aprendia com todas. E voltava mais forte. E você pode fazer igual. Talvez você já tenha tentado e falhado. Tentado de novo e falhado outra vez.
E isso desgasta, a gente sabe. Mas Hill diria que isso é parte da lapidação. Cada tentativa não é uma falha, é um ajuste de trajetória. E aqui vai um exercício. Pegue um papel agora. Escreva 3 emoções que têm te travado. Pode ser medo, raiva, culpa, cansaço. Agora, ao lado de cada uma, escreva uma ação que você pode tomar hoje para canalizar essa emoção. Exemplo: raiva, fazer 30 minutos de exercício físico intenso. Medo, gravar um vídeo falando sobre seu projeto mesmo com insegurança. Culpa, pedir perdão ou se perdoar com uma carta escrita à mão. Esse tipo de prática é simples, mas poderosa. Hill acreditava que a ação concreta elimina o peso da emoção mal resolvida. Você começa a andar. E andando, começa a acreditar de novo. E acreditando, começa a mudar de verdade. Lembre-se, Ayrton Senna não venceu por ser o mais frio. Ele era a emoção pura, mas era uma emoção afiada, canalizada, transformada em excelência. Faça das suas emoções o seu melhor combustível, porque dentro de você não falta força, falta só direção. Napoleon Hill foi claro em um dos pilares do sucesso: um plano claro, preciso e flexível, colocado em ação imediatamente. Sem isso, o desejo vira fantasia. E fantasia sem execução é o maior ladrão de tempo e autoestima que existe. E imagine Senna entrando no cockpit e pensando: vamos ver no que dá. Isso nunca acontecia. Cada curva era estudada, cada metro da pista decorado, cada possibilidade de ultrapassagem mapeada. Ele tinha um plano, mas também tinha a flexibilidade de adaptá-lo em tempo real. Você precisa fazer o mesmo com sua vida. Vamos começar com uma frase direta de Hill: um plano mal feito executado com persistência vale mais que um plano perfeito nunca colocado em prática. Ou seja, não espere ter tudo pronto para começar. Comece com o que você tem, onde você está, com os recursos disponíveis agora. Você ajusta a direção durante o trajeto. Aqui está o passo a passo para construir seu plano de ação. 1. Objetivo claro. Você precisa ter um alvo. Onde exatamente você quer chegar nos próximos 90 dias? Seja específico. Quero melhorar minha vida não é objetivo. Quero quitar X dívidas. Ou quero conseguir uma vaga na empresa tal. Senna corria para vencer, não para dar voltas. 2. Prazo definido. Um plano sem prazo é um desejo perdido no vento. Marque no calendário. Dê à sua mente um limite. Isso cria urgência e foco. 3. Ações diárias. Quais são os pequenos passos que você precisa dar todos os dias? Hill dizia que a grandeza está nos hábitos. A excelência de Senna vinha dos treinos, da repetição, da obsessão por detalhes. Faça o mesmo, transforme seu objetivo em microações. 4. Ambiente alinhado. Seu ambiente precisa favorecer sua ação. Livre-se das distrações, das vozes negativas, das pessoas que sabotam sem perceber. Crie seu pit stop diário de alinhamento emocional e foco. Isso pode ser sua rotina matinal, seus hábitos alimentares, seus ciclos de sono. Tudo conta. 5. Medição e ajuste. Revise seu plano semanalmente. O que funcionou? O que não funcionou? O que pode ser ajustado? Senna melhorava a cada corrida porque revisava tudo: desempenho, tempo de curva, respostas sob pressão. Você também precisa desse nível de consciência. Mas tudo isso só funciona com um ingrediente invisível: fé prática. Fé prática para Hill não é religiosa, é confiança construída na ação. É dizer: eu ainda não vejo os resultados, mas sei que estou no caminho certo porque estou fazendo a minha parte. Senna não vencia todas as corridas, mas ele acreditava que venceria a próxima, porque confiava no seu preparo. Essa fé é cultivada, ela nasce da disciplina, e a disciplina nasce da decisão. Você precisa decidir que vai seguir seu plano, mesmo quando não sentir vontade. Não se trata de motivação, se trata de compromisso. E compromisso, como dizia Hill,
é a diferença entre quem deseja e quem realiza. Aqui vai uma analogia poderosa. Você é como uma equipe de Fórmula 1 inteira dentro de um só corpo. Seu cérebro é o engenheiro, seu coração, o combustível, seus hábitos, os mecânicos, sua alma, o piloto. Quando todos trabalham juntos, a corrida é sua. Mas se um sabota, o desempenho cai. Organize essa equipe interna, unifique suas forças. E lembre-se, mesmo os melhores planos falham às vezes. Isso não é sinal para parar, é sinal para aprender. Hill dizia que o fracasso temporário é o disfarce da natureza para o aprendizado necessário. A cada tropeço pergunte: o que posso aprender? O que posso melhorar? Como posso me adaptar? Essa mentalidade faz com que você transforme perda em potência. E aqui está o segredo. Você não precisa ser perfeito, precisa ser consistente, precisa voltar para o plano toda vez que sair dele. Precisa dirigir mesmo quando o tempo fecha. Senna corria como se cada curva fosse a última. Ele colocava tudo em cada volta. E você está colocando tudo em cada dia. A estrada está aberta. A largada foi dada. Você tem um mapa. Agora é hora de dirigir com presença, com fé, com estratégia. Pare de esperar o momento certo. O momento certo é aquele em que você decide fazer agora o que precisa ser feito. Pegue papel e caneta. Escreva seu plano de 90 dias. Coloque seu nome no topo como um contrato e leia isso em voz alta toda manhã. Essa é a largada da sua nova fase. Você tem o carro, tem o combustível, tem a rota. Agora acelera. Em alta velocidade, qualquer falha mínima é ampliada. 1 milésimo de segundo a mais no freio pode custar a corrida inteira. Senna sabia disso. Ele lidava com a pressão como um artista lida com o palco, não ignorando, mas dominando. E Napoleon Hill também falava sobre esse tipo de pressão, só que no campo mental. Ele a chamava de crise de decisão, aquele momento em que tudo dentro de você quer desistir, mas algo maior exige que você continue. E é aqui que se separam os comuns dos extraordinários. Você vai ser testado, já está sendo, vai ter cansaço, críticas, incertezas, e tudo isso parece gritar pare. Mas Hill dizia: a maioria das pessoas desiste quando está a 3 passos do ouro. Essa frase é um alerta. Não pare quando parecer difícil, pare quando estiver pronto. Até lá, ajuste o capacete e mantenha os olhos na pista. Senna vencia corridas na chuva porque tinha confiança nos reflexos, mas também porque aceitava o risco com cálculo. Ele não fugia da pressão, ele treinava para ela. Você também pode treinar. Hill ensinava que o medo e a dúvida são controláveis e que a mente pode ser reeducada para responder ao caos com clareza. Isso não é natural, é treinável, exige prática. Aqui está como você faz isso. 1. Identifique seus gatilhos emocionais. Saiba o que tira seu foco, o que mexe com seu emocional. Nomeie esses gatilhos. Conhecimento é poder. 2. Crie frases de força. Hill recomendava autossugestões positivas ditas com emoção. Exemplo: nada me para, estou mais preparado que nunca. Repita nos momentos em que a pressão vier. 3. Respiração como âncora. Antes de responder ao caos, respire profundamente. 3 vezes. Isso sinaliza ao cérebro que você está no controle. Parece simples? Funciona como mágica. 4. Treine mentalmente. Senna visualizava a corrida perfeita. Você pode visualizar suas próximas 24 horas com foco, disciplina e equilíbrio. Faça isso por 3 minutos ao acordar. 5. Cerque-se de mentalidade forte. Se você anda com quem surta, você surta. Se você anda com quem reage com inteligência, você aprende a reagir com inteligência. Escolha suas vozes. Hill falava sobre domínio próprio como uma das chaves do sucesso duradouro. Domínio não é rigidez, é consciência.
Você sente, mas não reage no automático. Você respira, analisa e age. A pressão vai continuar, sempre. A vida não tira o calor da pista, mas você pode se tornar o piloto que não se abala, o que lê a curva com frieza e passa com elegância. Mais que isso, você pode usar a pressão como performance. Como? Transformando cada desafio em oportunidade de refino. Críticas, feedbacks disfarçados, dificuldades, testes de criatividade, quedas, alavancas de resiliência. Hill dizia que a maioria das pessoas quer segurança, mas os grandes querem crescimento, e crescimento vem com desconforto, com o motor quente, com a pressão no limite. Você não precisa de uma vida mais fácil, precisa de uma mente mais forte. E força não vem do resultado, vem da persistência no processo. Então, agora é com você. Vai deixar a pressão te tirar da pista ou vai usá-la para aumentar seu foco, sua velocidade, sua precisão? Feche os olhos. Veja-se lidando com os dias difíceis com calma. Veja-se enfrentando desafios com estratégia. Veja-se vencendo não apesar da pressão, mas por causa dela. Isso é maturidade mental. Isso é performance emocional. É isso que separa o sonhador do realizador. Senna era rápido, mas era centrado. Em meio ao barulho, ele escutava o próprio silêncio interno. E era a partir dele que fazia sua mágica. Chegou a sua vez. Treine esse silêncio. Abrace essa pressão e transforme ela no seu combustível mais puro. Napoleon Hill dizia que você nunca conquista mais do que acredita merecer. E é por isso que, para mudar sua vida de verdade, você precisa fazer mais do que agir diferente. Precisa ser diferente. Não apenas fazer como quem está tentando, mas viver como quem já decidiu. Senna não era um piloto comum tentando ser campeão. Ele era campeão antes de cruzar a linha de chegada. A vitória começava na sua mente, no seu preparo, na sua forma de existir. Era identidade. Aqui está a pergunta que Hill nos ensinaria a fazer neste exato ponto da jornada. Quem você precisa se tornar para que tudo o que deseja seja inevitável? Sua identidade é a engrenagem central de toda mudança. Você age com base na imagem que tem de si mesmo. Por isso, quando essa imagem muda, tudo muda. Se você quer se tornar alguém mais disciplinado, produtivo, realizado, não adianta apenas mudar o que faz. Você precisa mudar quem você acredita que é. Comece com uma afirmação poderosa. Eu sou alguém que assume o controle. Repita isso com fé. Escreva. Leia em voz alta. Grave-se dizendo. Isso parece pequeno, mas, segundo Hill, isso reprograma seu subconsciente. E é no subconsciente que mora a raiz do comportamento. Mas atenção, essa nova identidade precisa ser alimentada. Você precisa blindar sua mente todos os dias. E isso inclui o tipo de conteúdo que consome. Se você está aqui ouvindo essas palavras, já começou esse processo. Você está se reeducando, está trocando distração por direção. E isso é poderoso. Por isso, se essa mensagem está fazendo sentido, considere se inscrever neste canal, porque continuar se alimentando de ideias como essas fortalece o seu processo de reconstrução mental. Cada vídeo é como uma volta a mais na pista. Treino, clareza, ajuste, propulsão. Voltando à construção da identidade. Hill dizia que o hábito é a cola do caráter. Portanto, pratique hoje a identidade que você deseja. Haja como ela, pense como ela, responda como ela. Mesmo que pareça forçado no começo, como é com todo novo piloto no volante de um carro potente. Com o tempo, esse ato de fingir vira ato de ser. Você não finge ser alguém melhor. Você está treinando ser essa pessoa, até se tornar natural. E quando isso acontece, a vida responde. Oportunidades aparecem, pessoas se conectam, caminhos se abrem. Mas tudo começa na base invisível da identidade. E lembre-se, essa transformação não é uma performance de um dia, é um novo modo de operar. Você acorda diferente,
Você decide diferente, você pensa diferente. Senna não precisava de aplausos para saber que era grande, porque sua grandeza era construída longe dos olhos, no silêncio, na disciplina, no detalhe. Faça da sua rotina o seu treino, do seu silêncio, sua base, da sua intenção, sua bússola. E quando alguém perguntar o que aconteceu com você, sorria e diga: agora eu sei quem eu sou. Este é o seu novo ponto de partida, mas diferente do primeiro, agora você não corre mais fugindo do fracasso. Corre em direção à sua verdade. Você não está tentando dar a volta por cima. Você está assumindo o volante da sua própria história. E a estrada é toda sua. Você chegou até aqui, não por acaso. Chegou porque algo em você recusou a ideia de parar. Recusou a derrota. Recusou ser só mais um. Napoleon Hill nos ensinou que o verdadeiro triunfo começa na mente. E Ayrton Senna nos provou que, mesmo sob chuva, é possível vencer com classe, coragem e alma. Agora é sua vez de correr a sua melhor corrida. Então respire fundo, ajuste o capacete, coloque os 2 pés no presente e as mãos firmes no volante da sua vida. O pódio não é para os que nunca erraram, é para os que nunca desistiram. E você? Você não vai parar agora, porque a volta por cima não é uma promessa, é uma decisão, e ela já foi tomada.